Meio-dia, 25 minutos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai se reúne nesse momento agora em Brasília, para definir a nova taxa de juros do país. O resultado vai ser divulgado só amanhã, depois das 6h30 da tarde. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano. As vendas do comércio no país estariam num patamar bem mais alto se os juros fossem menores. Com a Selic em 15% ao ano desde junho, o setor reclama que muito cliente sumiu das lojas. Isso porque quando a taxa básica do país sobe, ela puxa para cima os juros cobrados do consumidor por bancos, financeiras e operadoras de cartão de crédito, por exemplo. E como a renda da maior parte dos brasileiros é baixa, sem conseguir financiamento fica difícil trocar de carro, renovar o guarda-roupa ou comprar aquela televisão nova. O cenário também dificulta a vida do lojista, que assim como o consumidor, precisa de crédito para tocar os negócios e pode repassar os juros altos para o preço das mercadorias. O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes, destaca que o crédito mais caro empurra boa parte dos brasileiros para a inadimplência. Seguramente, se a gente tivesse com uma taxa ali mais perto da normalidade, seguramente as vendas do varejo estariam crescendo 4%, 5%. E isso não é possível nesse momento, não só porque o crédito mais caro ele afugenta, assusta o consumidor, mas também porque esse histórico nosso de crédito tão elevado por tanto tempo causou um endividamento muito grande das famílias. O comprometimento da renda das famílias está na casa dos 30%, o que é muita coisa. É um absurdo, realmente, não há dúvida. A gente vai acompanhar o que vai acontecer hoje e amanhã. E estou muito curioso para saber quais vão ser os números do Natal, que vai sair ali no começo de janeiro, finalzinho de dezembro. Como é que vai ser o Natal? Porque a sensação que eu tenho é que vai ser um Natal mais magro. A impressão, mas é uma mera impressão. Andando por aí, você vai no shopping, você não vê uma compra, volume de compra. Acho que as pessoas estão contando mais o dinheiro. Acho que combina com o que Ferretti acabou de dizer nessa reportagem. A sensação que eu tenho é que vai ser um Natal mais magro. E a gente precisa, e a gente torce para que os juros caiam logo. É importante que a gente tenha clareza do seguinte: quando você reduz a taxa de juros sem que as condições macroeconômicas estejam dadas para isso, o que você faz é que a inflação dispara. E o mercado joga os chamados juros futuros lá na casa do chapéu, sobe lá na frente. Quando os juros aqui estão calibrados no tamanho, na quantidade certa, lá na frente o juro de longo prazo cai. Então não adianta a gente simplesmente dizer: Banco Central, derrube a taxa de juros. O que a gente tem que discutir é, se a gente tem esse volume de juros que é escandaloso, os envolvidos têm que se mexer. E o número um dos envolvidos, o responsável número um, se fosse, sabe aqueles quadrinhos Most Wanted, que a gente vê naqueles filmes, cara procurado, assim, o cara procurado é o pescocinho do seu Fernando Haddad. O pescocinho do seu Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E também da Simone Tebet. Acho que podia botar Bonnie e Clyde, os dois. Bonnie e Clyde não é bom exemplo porque eles são bandidos. Põe os dois, Fernando Haddad e Simone Tebet. Porque eles são os responsáveis pela gestão do dinheiro do governo. E fazem mágica com o dinheiro do governo. Começa que tem um pedaço do dinheiro do governo gasto que aparece fora do arcabouço. E é uma barbaridade essa quantidade de dinheiro. E o governo é gastador. O perfil desse governo é gastador. Esse governo não acredita, porque entende que se fizer isso não se reelege, ou porque entende que deve ser paternalista, ou porque entende que o populismo é o caminho, pai dos pobres, sei lá eu. Esse governo é gastador. Na cabeça desse governo é o seguinte: o melhor governo é aquele que faz um monte de programa e vai aumentando a renda das pessoas, aumentando a renda das pessoas, aumentando a renda das pessoas. E isso é fake. É evidente que não dá certo. Aí, de vez em quando, de tempos em tempos, o que acontece com isso é que a gente fica gasta, quebra. Gasta, quebra. E é assim que a gente funciona. A última quebra foi da Dilma, nessa linha irresponsável do governo dela. Que depois a gente quebrou, o Brasil quebrou, entrou em recessão 2 anos seguidos, a gente ficou, aí juntou pandemia, foi um inferno dos diabos.
Porque a Dilma, nessa linha absolutamente irresponsável, destruiu a economia nacional. Então, quando a gente fica nessa gastança, a conta vem. A conta chegou na Argentina. A conta chega em todos os países que adotam esse perfil. E óbvio, como são demagogos, como são populistas, os governantes ficam apontando o dedo para quem trabalha com austeridade, para quem não está nem aí, não liga para voto, no caso o Banco Central. Então, óbvio que está errada a taxa de juros. Óbvio que um país não pode progredir com 15% de juros, 10, 12, 10, 11% de juro real. Isso não existe, isso é impossível. Você imaginar que a cada 7 anos você dobra o patrimônio de alguém de forma artificial, em vez de produzir. Você tem que ter uma taxa de juros que estimule a produção. Você tem que ter uma taxa de juros que faça com que as pessoas trabalhem, queiram emprego, queiram produzir, queiram montar um negócio. E com esse dinheiro é melhor deixar o dinheiro guardado, pô. Ninguém vai ter 11% líquido. Líquido, bonitinho, limpinho. Agora, o governo tem que fazer a sua parte. E o governo brasileiro, lamentavelmente, gasta o dinheiro que não tem. Aliás, gasta o dinheiro que tem, porque o dinheiro acaba, eles vão lá e pegam o seu. E aí eles emitem, criam um buraco, criam dívida e tome taxa de juros. É um absurdo. Agora, eu já falei isso mais de uma vez, eu gosto de repetir. A responsabilidade pela taxa de juros é do Palácio do Planalto e dos seus assessores. Se eles resolverem ou resolvessem ser responsáveis, o que não são, e ficam revoltadíssimos quando você fala que eles não têm responsabilidade fiscal, dia desses ligou um ministro aqui para dizer que eu estava sendo indelicado ao dizer que eles eram irresponsáveis do ponto de vista fiscal. Mas eles são irresponsáveis do ponto de vista fiscal. Se fossem responsáveis, a taxa de juros do Brasil ia desabar. E o volume de investimento ia ser grande. E o Brasil não ia ser um cassino, que é um absurdo.